A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, com toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o pastor Rogério Lourenço e é uma alegria ter você aqui em nosso canal. Se é a primeira vez que você acessa o nosso canal, eu já quero deixar um convite para você se inscrever, acionar o sininho das notificações para que você receba os vídeos, todos os vídeos postados aqui. Temos vídeos toda semana, e também possa assistir o vídeo até o final, porque isso é muito importante, deixando o seu like para fortalecer o nosso canal. E se ainda quiser me ajudar com mais uma coisinha, você possa compartilhar este canal nas suas redes sociais, que isso nos ajuda muito. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7 das revistas da CPAD. Logo após a vinheta, nossa aula vai começar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7, que tem por título Cultuando a Deus com Liberdade e Reverência. O textuário da nossa lição está no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, que diz: Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. A verdade prática diz: a adoração em espírito diz respeito à posição espiritual do adorador. Isso quer dizer que o que vale diante de Deus é como adorar, não onde adorar. A leitura bíblica em classe está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 14, versículos de 26 a 32. Você pode pausar o vídeo e efetuar a leitura aí da sua casa, porque isso é muito importante para o entendimento da lição. A lição ela tem 3 pontos, O culto pentecostal, liberdade e reverência. O ponto 2, o centro do culto pentecostal. E o ponto 3, como se expressa a liturgia de nossas igrejas, no caso aqui das Assembleias de Deus, das quais nós fazemos parte. Então vamos lá. O que é que nós vamos estudar nessa lição? Vamos estudar a reverência, A liberdade e a reverência no culto a Deus. De uma forma geral, nós vamos dar uma pincelada em como deve ser a adoração ao Senhor. A título de introdução é isso. Nós vamos estudar a liberdade e a reverência que nós devemos ter no culto a Deus. Se você olhar o versículo 26 da leitura bíblica em classe, diz: O que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Então aqui é um modelo, de um culto pentecostal. E o versículo termina: e faça-se tudo para a edificação, que é o mais importante num culto, Depois da adoração, logicamente, porque a adoração é a Deus, é a edificação da igreja. O culto que não tem edificação para a igreja, ele está fora do modelo do Novo Testamento. Então vamos lá. O ponto 1 diz: o culto pentecostal, liberdade e reverência.
A primeira coisa que nós precisamos frisar aqui é que não há um modelo final de liturgia de culto no Novo Testamento. Tá? Não há um modelo, Paulo não estabeleceu, né? Jesus não estabeleceu, Paulo, Pedro, Tiago não estabeleceram um modelo fixado, um modelo fechado de culto no Novo Testamento, como era no Antigo Testamento, os rituais, todas aquelas liturgias que havia, que eram obrigatórias. No Novo Testamento não há essa limitação, mas nós temos um modelo, né? Um modelo de uma congregação e um modelo de um culto pentecostal, que é a leitura bíblica em classe, né? Nós já lemos aqui, quando vocês se reunirem, uns têm salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. O versículo 27 fala, né? Se alguém falar em língua, faça-se isso por 2 ou 3, quando muito, né? 1 ou 2, quando muito 3, né? E haja intérprete, e ele vai dando um modelo, né? Vocês podem profetizar uns após os outros. Então é um modelo, um padrão que a gente pode seguir, mas não há uma limitação, um engessamento do culto no Antigo Testamento. O que importa é adorar a Deus em espírito e em verdade e com reverência, tá? Sem extremismos, né? Uma outra coisa que nós podemos falar nesse ponto é que há uma liberdade, né, para flexibilizar a liturgia, mas com reverência. Como eu já disse, há uma flexibilidade, adorar em espírito e em verdade. Nós vamos ver que cada igreja ela tem um modelo, né, um modelo de adoração, um modelo de liturgia, né? As Assembleias de Deus, ela tem a sua liturgia, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, e outras igrejas têm outro tipo de liturgia. O Novo Testamento, ele dá essa flexibilização, porém, o culto precisa ser a Deus, né? Voltado para Deus, com adoração, e precisa ser com reverência. Então, nesse primeiro ponto, nós aprendemos isso. Há uma liberdade de liturgia, né? Cada igreja escolhe o jeito que deve ser a sua liturgia, mas deve ser tudo com reverência e ordem. O ponto 2 diz o centro do culto pentecostal. A palavra culto, né? Ela significa serviço. Então, a palavra culto, latreia, é serviço, é adoração. Então, o centro do nosso culto deve ser Jesus Cristo, tá bom? Os pentecostais, eles são acusados muitas vezes de dar uma ênfase muito grande à manifestação do Espírito Santo, né, à pessoa do Espírito Santo, e negligenciar a adoração a Jesus. Isso não é verdade. O centro do nosso culto, né, na Assembleia de Deus é Jesus Cristo. Os hinos devem ser voltados para a adoração a Jesus Cristo. Então, ele é o centro, né? Ele é o alvo da nossa adoração. Agora, o culto pentecostal, o culto da Assembleia de Deus, ele é um culto vibrante, né? No poder do Espírito Santo. Talvez por isso nós somos acusados dessa supervalorização da manifestação do Espírito Santo. Mas não é que nós supervalorizamos a atuação do Espírito Santo em detrimento da adoração a Cristo. Não é isso. É porque o nosso culto ele é
vibrante, né? O nosso culto ele é pentecostal, mas o centro da nossa adoração é Jesus Cristo. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor e todo domínio. Ele é soberano, soberano Senhor do céu e da terra. A Ele foi dado todo o poder no céu e na terra. Agora, há algumas características do culto, né, que não pode faltar, alguns elementos, na verdade, alguns elementos que não podem faltar no culto. O primeiro é adoração, né? Não pode faltar adoração no culto da Assembleia de Deus e no culto de qualquer outra igreja, né? Não pode faltar de forma alguma. O segundo elemento que não pode faltar no culto é a pregação. Todo culto precisa ter uma pregação, né? Precisa expor a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser exposta, pregada, de forma expositiva. Nós precisamos ter a presença da palavra de Deus no culto. Por isso que nós primamos a Assembleia de Deus, ela prima pela palavra. Então, adoração, pregação da palavra. Terceiro, manifestação do Espírito Santo. Todo culto nós precisamos buscar a manifestação do Espírito Santo. Nós estamos estudando a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Como nós já falamos em lições anteriores, nós somos continuistas. Então nós cremos na atualidade da manifestação do Espírito Santo, da cura divina, do batismo no Espírito Santo, da libertação, como os pioneiros da Assembleia de Deus, eles pregavam: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus em breve voltará. Então nós precisamos ter em nosso culto a pregação e a manifestação do poder do Espírito Santo. Deus agindo no meio da igreja para a glória do seu nome. A quarta coisa que não pode faltar em um culto é o que nós já falamos: a reverência, o respeito, a ordem. Tudo deve ser feito com decência e ordem. O culto não pode ser bagunçado. Por isso que os pentecostais muitas vezes são acusados de algumas heresias, né, que na verdade são acusações infundadas, porque há muitos movimentos ditos pentecostais por aí, né, que fazem coisas que não têm base bíblica no modelo do culto cristão, porque falta reverência, né? Falta reverência. Então nós precisamos ter essa reverência. Por quê? Porque nós estamos cultuando a Deus. A Ele toda a honra e toda a glória. Então esse ponto 2, o centro do culto pentecostal. Qual é o centro do culto pentecostal? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro do culto pentecostal. E o culto pentecostal, ele é vibrante, né? Ele é vibrante, ele tem manifestação do Espírito Santo, ele tem pregação, ele tem cura, ele tem batismo no Espírito Santo, ele tem reverência. Então esse é o culto pentecostal. O ponto 3, e o último, né, dessa lição, diz como se expressa a liturgia de nossas igrejas, no caso das Assembleias de Deus, das quais nós fazemos parte, né? Nós temos o culto público, né? O culto público alguns chamam de culto da família, né? Que geralmente são aos domingos.
Temos culto de oração, onde nós buscamos a presença de Deus. Temos culto de ensino, onde é um culto mais voltado para o ensino da palavra de Deus. Temos a escola dominical, e geralmente, por tradição, é no domingo de manhã, onde nós estudamos uma aula igual essa que nós estamos estudando aqui, sistematicamente, uma revista que dá para 3 meses, e nós vamos estudando lições por lições a cada domingo de manhã. Então nós temos também o culto de Santa Ceia, a Santa Ceia do Senhor, na qual nós celebramos e relembramos a morte de Cristo no Calvário até que Ele venha. Então nós temos nas Assembleias de Deus, a ceia é ministrada geralmente uma vez por mês. Uma vez por mês nós nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor da forma que Jesus ordenou, E Paulo ratificou em 1 Coríntios 11, versículo 23 em diante. Uma outra característica da nossa liturgia é que o púlpito ele não é vedado a ninguém que esteja em comunhão, Todos os irmãos que estejam em comunhão, eles têm o direito de se expressar no púlpito, ou testemunhando, ou pregando, ou louvando a Deus, Então nós temos essa flexibilização para que os irmãos também sejam usados por Deus em nossos cultos. Então, a liturgia das nossas igrejas, ela é baseada nesses cultos, Geralmente, como todo assembleiano sabe, nós oramos primeiro de joelhos, depois nós cantamos 3 hinos, é feita a leitura oficial, a leitura bíblica, a leitura inicial e a oficial do culto. Depois, os grupos louvam a Deus, há testemunhos, louvores individuais, e depois a pregação da palavra de Deus fecha o culto com chave de ouro, Como eu já disse, não pode faltar a pregação de forma alguma, e a pregação precisa ser cristocêntrica, Precisa ser baseada na palavra de Deus e precisa exaltar o nome de Cristo. Então, esse ponto 3, nós falamos um pouquinho sobre a liturgia das Assembleias de Deus. Espero que essa lição seja de bênção para você, para sua casa, para sua família, que o seu culto seja pentecostal, sempre voltado à adoração a Cristo, mas um culto vibrante, um culto onde você possa sentir a presença de Deus na sua vida. Você que não é batizado no Espírito Santo, busque essa bênção, que é ser batizado no Espírito Santo, com a evidência inicial de falar em línguas. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.